um tema como esse, mas tem hora que parece que a Bíblia fica grandona, a gente não encontra aquilo, porque a gente quer encontrar um versículo que fale sobre o tema, e na verdade tem que encontrar, porque a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na verdade é o que representa esse cordão de 3 dobras. Mas eu tenho que ler primeiro o versículo, o tema que está lá em Eclesiastes, não é isso? Capítulo 4, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, é o tema da campanha, o cordão de 3 dobras que não se quebra. Salomão escreveu 3 livros, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, ou melhor, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eclesiastes, ele estava bem maduro, ele sabia um pouco mais da vida, ele fala sobre a vida, a morte, fala que tudo há um tempo determinado. E no capítulo 4, versículo 12, diz assim, todos acharam? Eu vou esperar um pouco, depois de Provérbios, você encontra isso. Verso 12 diz, e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém, igreja? Não se quebra, não se rompe. Amém. Os relacionamentos foram feitos para perdurar, para permanecer. Há uma ameaça constante do inimigo contra as famílias, tem sido alvo constante do inimigo. As maiores dificuldades que nós encontramos hoje de lidar com as pessoas é no campo da família. Constantemente nós somos acionados, pastor, vem aqui, minha casa, meu filho, meu marido, minha família, preciso de uma oração dentro do meu lar. Se nós formos abrir a nossa agenda, todos os dias da semana, nós estaremos em uma casa, orando por uma família, por um filho que está perdido, por uma filha que se meteu no mau caminho, por um marido viciado, por um filho viciado, por alguém que saiu de casa, por uma separação, por um abalo na família, porque a maior investida de Satanás tem sido as famílias. E esse versículo fala de união da família. Mas essa união não está completa se não tiver a presença de quem? De Deus. Só que Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Deus não se manifesta de uma maneira só. Se Deus se manifestasse para nós, como Ele se manifestou no passado, no Antigo Testamento, nós íamos se assustar. Esse lugar ia se encher de fumaça, ia haver uma coisa tremer, o lugar se movimentar. Nós tínhamos que ir para o cume do monte, e às vezes somente um, como Moisés, podia entrar, os outros tinham que ficar do lado de fora. Deus falava especificamente com algumas pessoas, com outros Ele dizia, nem deixe chegar perto, nem se um animal chegar no pé do monte, não deixa ele chegar, que ele vai ser fulminado. E Deus disse, Moisés, se te perturbar, eu mando destruir todo mundo. Ainda manda abrir o chão e enterrar todo mundo vivo. Se Deus se manifestasse daquela maneira, como manifestasse hoje como daquela maneira, nós não íamos entender, e não seria a dispensação da graça, seria ainda a dispensação da lei. Por isso que eu estou te dizendo, Ele é o mesmo Deus, mas Ele se manifesta de maneira diferente, através dos tempos. Deus tem se manifestado de maneira diferente, para atender às necessidades das pessoas, para que se cumpra as profecias acerca dele. Então as profecias diziam e dizem que o Pai ia enviar o seu filho ia vir, ele iria ser o Salvador, e Jesus veio e fez a obra. Mas no Antigo Testamento, as pessoas não conheciam quem era Jesus. Quer ver uma coisa? Vamos, já que você está em Eclesiastes, vamos voltar para Provérbios 30, aí já está pertinho. Daqui a pouco o grande clamor para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, daqui a pouquinho pelas famílias. Quem achou, diga amém. 30, verso 1 diz, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a quem? Ao Cal. O que é que ele disse? Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento de homem,
nem aprendi a sabedoria, nem tenho o quê? O conhecimento. Quer dizer, ele está dizendo, eu não conheço nada. Eu sou ignorante acerca das coisas materiais e das coisas espirituais. Ora a indagação dele, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Você conhece alguém que subiu ao céu e desceu? Numa visão, no espírito, em arrebatamento, somente Paulo. Não lembro de nenhum outro, a não ser aquele que subiu e ficou, como Elias e Enoque. Mas subiu e desceu, você conhece alguém? Paulo disse que teve uma visão, ele nem entendeu, ele disse, se no espírito não sei, se no corpo, se fora do corpo eu não sei. Subiu até o terceiro céu, teve uma visão, isso no espírito é claro, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Mas no contrário, ninguém subiu ao céu e desceu. Quem é que subiu ao céu e desceu? Ele diz, quem encerrou os ventos, aonde? Nos seus punhos. Punho é isso, não é isso? Punho. Todos os ventos que sopram nos quatro cantos, não só da terra, mas em qualquer outro lugar desse imenso universo onde há atmosfera, onde há ar, encerrou nos seus punhos, fechou a mão e segurou tudo. Quem pode fazer isso? Deus. Ele está perguntando, gente, precisamos conhecer esse ser poderoso. Ele não se manifestou para a gente ainda, ele precisa se manifestar. Nós precisamos ter comunhão com ele. Ele encerrou o vento nos seus punhos. Mas ele não está afirmando, ele está o quê? Perguntando. Sabe que o ar, uma coisa eu aprendi de muitos anos atrás, a pessoa, o ar, o professor disse, o ar é material ou imaterial? Ele disse, não, o ar é imaterial. Eu disse, não é material. Eu disse, vou provar que ele disse, prova. Ele disse, é fácil, pega uma bexiga vazia e bota na balança. Pega uma bexiga, enche de ar e bota na balança. O ponteiro vai mexer um pouquinho. O ar tem peso. Ele é material. Pode fazer essa experiência. Todos os ventos pegando no seu punho. E tem mais, veja aí. Quem amarrou, o quê? As águas na sua roupa. E quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que sabe. Ele está perguntando, gente, vocês sabem quem é ele? Hoje nós sabemos que ele é Elohim. No Gênesis diz que ele criou todas as coisas, o Deus autoexistente que se revela. Yahvé, ou Jeová, para ficar uma coisa mais aportuguesada, para a gente entender melhor. Jeová, Elohim. E o filho dele nós sabemos, Yeshua HaMashiach no original. E para nós que nós conhecemos Jesus Cristo de Nazaré, é tão fácil. Pergunta a criança menor aqui que já sabe falar qual o nome do Filho de Deus. Ela vai te dizer na hora. Ele está dizendo aqui, quem é ele? Qual o nome dele? Qual o nome desse ser poderoso que sobe no céu, que está no céu, daqui a pouco está na terra, da terra ele está no céu, ao mesmo tempo ele está em todo lugar. Se ele quiser pegar todas as águas e colocar nas suas vestes, juntar tudo, ele pega. Se ele quiser pegar todos os ventos e colocar na palma da sua mão, ele coloca. Quem é ele, gente? Diga o nome, pelo menos, do filho dele. Você sabe, Agur não sabia. O que eu quero que você entenda? O Filho de Deus não se manifestou no Velho Testamento. Nós só conhecemos ao Pai porque nós conhecemos quem? O Filho. A igreja só chega ao Pai através de quem? Do Filho. A igreja só ora ao Pai em nome do Filho. A igreja só tem comunhão com o Pai através do Filho. Só recebemos alguma coisa do Pai se formos através do seu Filho. Você quer ver? Pode ler na Bíblia. João 14, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por
por mim, ele diz isso, está na Bíblia Sagrada, e o Agur está dizendo, quem é ele? Que dera que eu conhecesse pelo menos o nome dele, se eu conhecesse pelo menos o filho dele, alguém que pudesse me apresentar a ele, porque você chega no lugar e você chega numa rua e diz, o fulano está aqui, não está aqui, mas o filho dele está aqui, ô menina, me leve até o seu pai, me apresenta a ele. Ah, a gente mora ali, meu pai está ali, está trabalhando, está anunciando. Tá bom, como é seu nome? Joãozinho, e seu pai, fulano, que bom, diga ele que eu estive aqui. É o porta-voz. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para que pessoas brutas como Agur, possam dizer, hoje eu conheço a Deus, ele me salvou, ele deu o filho dele morreu por mim, derramou sangue por mim, se humanizou, se fez carne, levou os meus pecados, levou as minhas dores, levou as minhas enfermidades, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus. Olha aí quanta coisa a gente sabe de Jesus, ele é leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a raiz de Jessé, ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e o fim, é a poderosa estrela da manhã, é o sol da justiça, é a oliveira verdadeira, é a videira verdadeira, é o todo-poderoso, é aquele que faz milagre, é a raiz de Jessé, é o todo-poderoso, é o princípio e o fim. Nós sabemos muito do Filho de Deus. Agur disse, eu não sei nada dele. Quer dizer, nós hoje estamos numa dispensação em que o Espírito Santo revela as grandezas de Deus para quem? Para nós. Então esses dias estou até falando um pouco mais veemente na rádio. Não fica com esse negócio de, eu estou fraquinho, eu estou vazio, eu estou caído, eu não tenho jeito, eu estou frustrado, eu estou falido, alguém me desamparou, nada disso. Chega para perto dele, faz uma aliança com ele, e você vai ver a obra que ele vai fazer na sua vida. Quer ver uma coisa? Eu não vou me demorar muito, porque campanha a gente tem que ter tempo para outras coisas que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas vamos para o livro do profeta Zacarias. Você já leu ele alguma vez? Se não leu, tenho o prazer de ler esse livro hoje. É um profeta menor, ele vai ficar depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí vai passar Abacuque, você vai chegar em Zacarias. Capítulo 1. Volta do novo, você chega em Malaquias, aí vai indo. Viajando nas páginas da Bíblia. Não lê a Bíblia só na igreja, gente. Lê a Bíblia em casa. Não deixa ela empoeirar em casa. Tira ela da estante. Bíblia não é enfeite para ficar no Salmo 91 aberto com as páginas amareladas. Bíblia é para ler, medita nela, lê ela. Ela é o mapa do viajante, a palavra espada de dois gumes. Pede uma orientação, diga, Deus fala comigo, abra a tua Bíblia, lê um versículo. Não precisa ler a Bíblia toda de vez não, lê um versículo, dá glória a Deus, ora, depois lê outro, tal. Você vai lendo, Deus vai falando com você. Zacarias capítulo 1. Todos acharam, né? Falei, dedica, fácil, para você achar. Verso 18 diz assim, a segunda visão que Zacarias teve. Levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. Olha que símbolos que eles viam. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele disse o quê? Estes são os poderes que dispersaram Judá. Judá é povo de Deus. Israel e quê? Isso é o quê? Povo de Deus. Irmãos, a igreja tem que tomar, ou a igreja toma a sua posição, ou ela fica acuada, irmãos. Nós temos que dizer assim, Senhor, restitui, porque eu não nasci para ser escória nem escravo, o Senhor me chamou para reinar em vida. Há principados que eles não estão preocupados com o mundo jaz no... Ele está preocupado em quem quer servir a Deus, em quem é cristão, em quem está na igreja, em quem está buscando a Deus, em quem é novo convertido. Ele quer tirar a pessoa o foco de qualquer maneira. Aqui está dizendo, a visão que Zacarias teve, o que é isso aí? O anjo disse, escute, eu vou te dizer, esses estão dispersando Judá, Israel e Jerusalém. Verso 20 diz, e o Senhor me mostrou 4 ferreiros. É o que faz, né? Prepara ali lá em Isaías diz que o ferreiro prepara a sua ferramenta, e diz também que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar, diga amém, glória a Deus. Verso 21, então eu disse, que veio estes a fazer? O que esses principados aí estão entrando no meio do povo de Deus? O que eles querem fazer? E ele falou, o anjo falando com ele em visão, dizendo,
estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Meu Deus, você conhece gente assim? Você tenta ajudar ela, mas ninguém pode levantar a sua cabeça. Ela está em opróbrio, está em vergonha, ela tem vergonha até de falar do que fez, pensa que Deus abandonou, pensa que o diabo agora, porque ele ganhou um presente, porque ela errou muito no passado, porque ela fez coisa errada, Deus não mais pode perdoá-la, tem vergonha, está em depressão, a angústia está na sua alma. Então o objetivo do inimigo, sabe o que é? É fazer com que o cristão abaixe a sua cabeça, ou seja, perca a sua comunhão com Deus, e perca a sua autoridade. É por isso que Deus disse, faça essa campanha, clamando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que o meu povo entenda que eles têm direito de andar de cabeça erguida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Não é cabeça erguida para empinar o nariz e achar que é melhor do que os outros. Cabeça erguida para andar em santidade e novidade de vida, para dizer, cheguei porque Deus me trouxe, porque Deus me levantou, porque Deus me ungiu, porque Deus me capacitou, e toda glória e toda honra seja dada ao nome do Senhor. Olha como está a situação aqui, ó. Continue o verso 21, que é um versículo grande. Diz assim, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem. Quem é que coloca medo na pessoa, irmão? É Deus? Um dia a pessoa pediu, pastor, me oriente, o diabo está amedrontando a minha esposa, que tem um espírito falando, ou melhor, ele falou assim, tem um espírito falando no ouvido da minha esposa, dizendo, vá, faça isso, saia do seu emprego, você não pode andar na rua, tem alguém querendo te matar. Que espírito é esse, pastor? Você sabe, você está me perguntando, mas você já sabe. Mas eu vou te dizer o que você já sabe, porque se fosse de Deus, você ia dar glória a Deus, não vinha nem aqui. Mas você sabe que é o espírito do diabo, porque Deus não amedronta ninguém, e nem o Espírito Santo fica acusando ninguém. O Espírito Santo testifica, ele não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo, porque ele é acusador. Quem faz você ficar se lembrando do seu passado, para ficar remoendo coisas que já passou, é o diabo. Deus não fica fazendo isso. Deus diz a você, filha, os teus pecados eu já lancei no mar do esquecimento, acabou. Não adianta querer que Deus se lembre de uma coisa que ele já esqueceu. O ser humano não, ele pode ter esquecido, depois passa uma cena, ele lembra. Deus não, Deus lançou no mar do esquecimento, esqueceu, acabou, ponto final. Ele diz assim, ó, para amedrontar, para derribar os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para o quê? A espalharem. Quer dizer, em vez de nós ir para o inimigo, contra ele, resistir ele para ele fugir, muitas das vezes é o inimigo que está colocando a pessoa no lugar acuado. Deus lhe chamou para fazer a diferença. Aí mesmo em Zacarias, agora, capítulo 4, quinta visão. Aí daqui a pouco eu vou para o Novo Testamento. Se o inimigo disse, você não pode, aí que você está mais perto da sua vitória. Se o inimigo diz, não dá para você, aí que você deve insistir, porque já deu certo em nome de Jesus. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Capítulo 4, quinta visão, castiçal. Ei, pastor, o senhor está muito profético, falando de visão, Zacarias. Não, nem tanto. Fique tranquilo. E tornou, verso 1, o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem é despertado do seu sono. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te despertar do sono. Você não pode dar glória a Deus aqui, acreditar aqui, quando chegar lá, alguém usado pelo inimigo te botar para baixo, você chorar e se lamentar, entrar no quarto e ficar em depressão. Deus está dizendo, eu estou te despertando para você se levantar, erguer a cabeça e dizer, Deus é comigo, não temas que eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. A Bíblia diz que o anjo, o Zacarias conta a visão que o anjo despertou ele. Você já acordou alguém do que estava dormindo? Não, mas alguém que tem sono pesado. Aquele alguém que você só acorda quando você sacode ele. Eu tinha um irmão que eu tinha que jogar água nele. Um que dormia. Aí, sabe, tem gente que tem um sono pesado. Então você acordar ele, você tem que bater palma, você tem que sacudir ele, você tem que botar a mão dentro no ouvido assim, fazer alguma coisa nele para acordar ele. Tem gente assim que dorme muito, tem que acordar, mas não é o sono desse que eu estou falando, não.
Estou até brincando um pouco com vocês, não é esse não. Eu estou falando do sono espiritual. Esse que a pessoa não consegue enxergar os seus direitos, não consegue enxergar a palavra, não consegue enxergar a sua vitória, não consegue vivenciar os seus sonhos, não consegue se levantar, não consegue ver o milagre que Deus tem para ela, não consegue ver o que Jesus já fez por ela, porque a maior recompensa que a igreja tem, ou a maior glória que a igreja tem, já foi feita lá na cruz pelo Senhor Jesus. Hoje nós só temos que desfrutar. Aí o profeta disse, ele me despertou como alguém é despertado do seu sono. Verso 2 diz assim, ó, despertou e falou com ele, porque não adianta você ficar caído. Deus disse, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com mais 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Verso 3. E por cima dele tinha o quê? 2. Quantas? 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. 2 oliveiras. Se hoje tem alegria, se hoje tem azeite, se hoje tem unção, se hoje você pode aqui ter esse consolo, é porque tem azeite, e se tem azeite é porque tem oliveira, porque a oliveira é quem produz o azeite, quer dizer, a azeitona que vai fazer o azeite, que vai fazer o óleo, e esse óleo representa o Espírito Santo. Se algo foi enviado, é porque tem alguém que enviou. Se Jesus foi enviado, porque alguém enviou ele. E se o Espírito Santo foi enviado, porque alguém enviou ele. Então Deus enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo. Só que aqui a visão é 2 oliveiras. Todas 2 são árvores da mesma espécie. Todas 2 produzem azeite, ou seja, o fruto que dá o azeite. Ou seja, todas 2, preste atenção nisso que isso é muito forte. Todas 2 têm o mesmo propósito, só que uma está de um lado e a outra está do outro. Ou seja, tanto na dispensação do Velho Testamento, como o Pai representava a oliveira, quanto na dispensação do Novo Testamento, quando Jesus veio, quando Jesus também representava a oliveira, ambos têm o mesmo propósito: salvar a humanidade, remir a humanidade, resgatar a humanidade. Só que um apareceu, se apresentou-se em uma época, e Jesus já se apresentou em outra época, mas tudo se forma num só propósito. Veja o que ele diz aqui, verso 4: e eu falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Zacarias, ele tem uma virtude muito boa. Ele pergunta quando ele não sabe. Tem gente que não sabe e não pergunta. Como é que tu quer aprender se tu não perguntar? Como é isso, Deus? Como é isso, meu líder, meu instrutor? Não entendi isso. Para no dia você não errar. Não errar por não saber. O Zacarias viu aquilo, ele não entendeu nada. Ele disse: o que é isso aí? Uma oliveira de um lado, oliveira do outro, um cimo, um castiçal de ouro, e essa oliveira está ali. Qual é o significado disso? Versículo 5: então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabe tu o que é? E eu disse: não, Senhor meu. Ele respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, lê comigo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, a última estrofe, a parte B: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quando está falando com ele? Está dizendo: Zacarias, no Velho Testamento as pessoas marchavam, mas ela montava no cavalo, botava uma couraça, pegava uma lança e dizia: eu vou
nome do Senhor. E Deus dizia, é assim mesmo, vai lá e mata ele, porque a luta era contra a carne e o sangue. No Novo Testamento chega Jesus, chega franzino, roupa de pescador, andando pelas praias da Galileia, batizado por alguém que quis ser batizado com eles. Não me batiza você. Não tinha lança, nem espada, nem escudo, nem cavalo, nem cavalaria, nem exército, não tinha nada. Ele só dizia, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ele só dizia assim, acala-te vento, aquieta-te mar, e aquietava. Ele só dizia assim, sai dele legião, e a legião tinha que sair. Ele só dizia assim, me dá o pão, me dá o peixe que vocês têm, Senhor, te dou graças, e multiplicava tudo. Ele só dizia assim, Lázaro, sai, para, fora, e Lázaro saía. Não tinha espada, não tinha força humana, mas tinha o poder do Espírito. O que eu quero que você entenda nessa noite, é que vivemos nessa dispensação. Se tu está querendo resolver o teu problema na força, vai perder tempo, vai se envergonhar como cristão. O seu problema vai ser resolvido no Espírito, porque a dispensação que Zacarias não entendeu, hoje você entende. A oliveira verdadeira de um lado, a oliveira verdadeira do outro, e o profeta dizendo o que é. O anjo disse, é porque não vai ser mais pela força, não vai ser mais pela violência, vai ser pelo meu. Que espírito é esse? O Espírito de Deus. A primeira dispensação, Davi lutou contra o gigante e disse, eu vou contra ti, eu vou derrubar você, e derrubou ele. Na segunda dispensação, reuniu o exército, mas Deus foi começando a peneirar, dizendo, você vai notando no decorrer da história que Deus vai começando a peneirar. Deus disse, olha, eu não quero mais esse negócio de sacrifício, de animal. Minha glória não está mais em templos feitos por mãos humanas, minha glória está feita pelo templo que eu mesmo criei, que são vocês. Lembra Deus falando isso? Lembra Deus peneirando com Gideão? Diz assim, Gideão, precisa muita gente, Gideão. Deus já estava dizendo assim, não vai, olha, você tem que se preparar. Daqui por diante, quando meu filho chegar, não vai ser mais quantidade, vai ser pela força do meu Espírito. Então Deus disse, Gideão, pega os 300 aí, Gideão, porque se você botar muita gente, vai dizer que foi a força do braço de vocês que fez isso, mas não foi a força do braço de vocês. Ah, meu Deus, é a força do meu Espírito, Gideão. Meu irmão, você só vai vencer quando você acreditar que o poder de Deus é quem vai fazer a diferença. Você só vai vencer quando você acreditar que a tua força não vale nada se não tiver a força de Deus, que a tua palavra não vale nada se ela não tiver investida com a palavra de Deus, que o poder que você tem é importante, que a sua mentalidade é importante, que a sua sabedoria é importante, mas você vai ser dependente da sabedoria de Deus, do Espírito de Deus. Eu vou repetir para ficar gravado no seu subconsciente, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, pode me chamar de repetitivo, não tem problema. Não é pela força, não é pela sua violência, não é pela opressão, não é pelo xingamento, não é por nada disso. Você só vai vencer pelo poder do Espírito de Deus. Por quê, pastor Marcos? Porque a dispensação que nós vivemos hoje é a dispensação do Espírito. Quer ver uma coisa? Um dia os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram assim, mestre, as pessoas não querem ouvir tua palavra, tão duro, tão bancando durão. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, como Elias fez, e consuma todos eles? Jesus olhou para eles e disse assim, vem cá, vocês não sabem que espírito vocês são. Ei, preste atenção. Jesus disse para eles, vocês não sabem, os discípulos dele, já estavam no Novo Testamento. Jesus disse, vocês não sabem que espírito vocês são. Primeiro que vocês não são Elias, nem são discípulos de Elias. Vocês são Pedro, João, André, e vocês são meus discípulos. Segundo que você não está na dispensação que Elias estava, você está em outra dispensação. Então comece a tomar vergonha na cara e comece a andar no Espírito. Jesus disse assim, eu não vim destruir as almas das pessoas, eu vim salvar. Se há uma profecia dizendo que vai destruir a alma de alguém, não é profecia de Deus, porque Deus não vai destruir a alma de ninguém. Deus veio para salvar. Se alguém se destrói é porque escolheu o caminho errado, tomou decisões erradas, andou no lugar errado, fez o que era errado, quebrou mandamento, quebrou estatuto. Aí então ele colheu aquilo que ele mesmo plantou. Mas antes disso Deus deu dezenas e centenas de oportunidade. Né, Rebeca? Ela falou assim comigo, eu falei oportunidade, ela fez idade. Rebeca. Gente, não é pela força do seu braço,
há um espírito que opera por dentro do ser humano. Você quer convencer o teu familiar na força, na tora? Você vai discutir com ele, você vai se chatear. Ore a Deus, diga: Deus, convença ele. Vá na minha frente, vá na frente do meu patrão, vai lá onde o meu filho está. Se eu conversar com ele, ele vai discutir comigo, eu vou me irritar, eu vou mirar. Pois é, não dê lugar à ira, não dê lugar ao diabo. Vá no Espírito, faça uma oração, faça como Esaú, que estava no Velho Testamento, ou melhor, Jacó, e viu seu irmão vir com ira e disse: Deus, como é que eu vou aplacar a ira desse menino? Ele não tinha a força do Espírito, ele usou a força da sabedoria. Ele disse: eu vou mandar presente. Mandou presente para Esaú. Quando Esaú vinha na ira, ele dizia: o que é isso? Ele dizia: o seu senhor, ou melhor, o seu servo mandou presente. Aí Esaú ficava quebrantado. Aí Esaú se levantava e dizia assim: mais presente. O que é isso? Esse o seu servo mandou presente, seu servo Jacó. Mais presente? Eu estou cheio de presente. Aí vem Esaú de novo: eu vou pegar o meu irmão, ele me enganou. Aí, o que é isso aí? Mas, não tem jeito. O presente aplacou a ira de Esaú. Quando ele viu seu irmão longe, correu, abraçou, grudou no pescoço e deu um beijo. Disse: acabou a confusão. Beijou os sobrinhos tudo. Sua família cresceu, pai, cresceu, multipliquei que só. E aí agora, não, mas Deus me prosperou, eu estou abençoado. Agora vamos voltar para casa abençoado. A família tem que se unir, irmão. Tem que parar de ficar: não, fulano é melhor, fulano é fofoqueiro. Fulano, deixa Deus trabalhar. Não adianta. Se você entrar nesse ritmo onde as pessoas querem te colocar, você vai perder a sua comunhão com Deus. É melhor andar no Espírito e agradar a Deus do que andar na carne e criar um monte de problema. É melhor dizer sim para Deus e não para o mundo, do que querer fazer a vontade do mundo e ser inimigo de quem? De Deus. Para encerrar, porque eu acho que eu já preguei demais. 1 João capítulo 5. Porque tem que encerrar no Novo Testamento. Eu gosto de encerrar no Novo. Primeira, não é evangelho, é a primeira epístola de João, que fica próxima ao Apocalipse. Capítulo 5. Daqui a pouco a gente vai orar pela família. Daqui a pouquinho. Hoje tem bastante água aqui, eu estou cheio de água. Bebi água à vontade. Quem está feliz com Jesus, diga amém. É noite de clamar. E nós vamos clamar. Todos acharam aí? É fácil. Encostado no Apocalipse. Tem primeira, segunda e terceira. Eu quero a primeira. Capítulo 5 é o último capítulo. Versículo 6, para a gente ganhar tempo, diz assim: este é aquele que veio. Veio por quê? Pronto, vocês estão no lugar certo. Por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Sangue de Jesus, sangue carmesim, sangue purificador. E o Espírito é o que? Olha aí, irmãos, o Espírito é o que testifica. Quando você vê Espírito escrito com letra maiúscula, você sabe que não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito de Deus. O Espírito que testifica, porque o Espírito é a... Olha aí, Jesus não disse: eu sou a verdade? E como diz, o Espírito é a verdade. Os três concordam em um. Entende esse mistério? O Pai é a verdade, o Filho é a verdade, e o Espírito Santo também é a verdade. O Espírito é a verdade. Verso 7, porque três, tem gente que diz: não pode ser três, então está indo contra a Bíblia. A Bíblia diz: porque são três os que testificam aonde? No céu e na terra. Vamos ver primeiro o que testifica no céu. O Pai, a primeira oliveira que a gente viu lá, a palavra que é Jesus, a segunda oliveira, juntou tudo, diz o quê? O Espírito Santo. E esses três são o quê? Você entende? Pega um lençol, dê uma dobra nele, depois dê outra dobra nele, e depois dê outra dobra nele. Quantas dobras você deu? 3. Quantos lençol você tem? Só um. Deu 3 dobras, mas só é um lençol. Você vai se cobrir com um, mas você dobrou 3 vezes. No teu celular, quantos celulares você tem? Você tem um, mas tem um chip, tem a bateria e tem um celular, a carcaça dele. Tira o chip para você ver, você não fala com ninguém. Tira a bateria, você não fala com ninguém. Ou pega a bateria, fica vendo, você fala com ninguém. Pega o chip, vê se você fala com ninguém. Tem que estar tudo juntinho ali.
Um depende do outro, um concorda com o outro, um passa informação para o outro, um carrega o outro, um completa o outro. Esses três são um. E eu tenho uma boa notícia para você. Essa é a melhor de todas. A boa notícia que eu tenho para você é que os três estão aqui nessa noite: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a melhor notícia é que ele disse: clame a mim e eu vou te responder. Aleluia, meu Deus. E eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Isso significa que Deus vai nos surpreender nessa noite. E ele diz aqui, é 8, é? 8. E esses três são os que testificam na terra. Olha aí na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três o quê? Concordam em um. Veja que ele fala: o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Não é que o Pai não entrou aqui, nem que o Filho está aqui. O Pai já está aqui e o Filho já está aqui, através da pessoa do... você é inteligente, você entendeu. Por isso que na terra ele diz o Espírito, porque hoje vivemos na dispensação do Espírito. E aí temos a comunhão com o Filho e consequentemente com quem? Com o Pai, que nós clamamos aqui nessa noite e cantamos dizendo: eu vou voltar à casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai. Mas para voltar, quem tem que convencer? O Espírito. Porque lá em João 14 ele diz: o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu gosto de pregar sobre o Espírito Santo. Eu ficaria mais uma hora aqui, confesso para vocês. Ficaria mais uma hora pregando sobre o Espírito Santo. Mas ele tem que ter ordem e decência. Vamos clamar? Solta o som, maestro. Pedro Neto. Aí tá, tem uma surpresa para ele hoje, né? Daqui a pouquinho. É o nosso maestro. Feche seus olhos, irmão. Aproveita para clamar, vai. Clame ao Espírito. Fica de pé se você puder.